Olá, bem-vindos de volta para mais uma leitura do livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 12. Já estamos quase na metade deste livro, que é maravilhoso, né? Que conta um pouco da praxis dos apóstolos. Para você que ainda não é inscrito, seja muito bem-vindo, bem-vinda. Inscreva-se neste canal porque ele é um tesouro do Eterno para as nossas vidas. Aciona o sininho das notificações e vem participar desta comunidade digital que cresce a cada dia. Bom, eu vou começar, antes de ler o livro de Atos dos Apóstolos, eu quero também fazer uma homenagem, né, ao Divaldo Franco, ao Divaldo Pereira Franco, que faleceu há poucos dias, faleceu ontem. Hoje é dia 15 de maio, né? Acho que tá com uns 2 dias, mais ou menos, que ele faleceu. Divaldo foi um grande pensador, ele era espírita, sim. Nossa, Francisca, mas você é católica, não tem problema, tá? Porque justamente católico significa universal e a gente abrange, a gente busca todo tipo de conhecimento, tá bom? Então, olha só, eu tenho, por exemplo, vou ler alguma coisa aqui do Divaldo, porque eu tenho este livro dele já faz algum tempo, chama-se Vida e Morte. Vida e Morte. Ele relata várias experiências, né? Conta umas histórias. Esse livro ele fez pelo espírito de Manuel Filomeno de Miranda, embora ele recebesse mais inspirações da de Ângeles, né? Então, mas esse daqui é do Manuel Filomeno de Miranda, que nasceu em 1876 na Bahia. Ele foi um respeitado médico e trabalhador da doutrina espírita na região do Nordeste do Brasil. Quer dizer, esse espírito foi quem inspirou o Divaldo Franco, né, que morreu, acho que ele morreu com 87 anos, alguma coisa assim, a escrever este livro sobre vida e morte. Aí eu peguei um trechinho só para trazer para vocês, com o tema que ele traz aqui, reminiscências e conflitos psicológicos, tá? Eu vou ler um trechinho que eu achei. Já faz um tempo que eu li esse livro e eu achei super interessante o que ele fala aqui. Por exemplo, tal pai, tal filho, afirma o refrão popular, demonstrando a força dos genes, né, do nosso DNA, e os cromossomos nos códigos da hereditariedade. A verdade, porém, é diversa. Se ocorrem semelhanças físicas e até psicológicas, estas adquiridas mediante convivência familiar, aí entra aquela questão da epigenética, né? Que é o nosso meio, às vezes, faz com que mudemos as nossas atitudes, até semelhanças com os nossos que estão próximos de nós. Então, olha só, ele diz o seguinte, ó, se ocorrem semelhanças físicas e até psicológicas, ou seja, é aquela questão do inconsciente coletivo também, né? Se ocorrem semelhanças físicas e até psicológicas, estas adquiridas mediante convivência familiar, o mesmo não se dá nos campos moral e intelectual. O que significa isso? Às vezes a pessoa tem uma aparência dos familiares, mas moralmente, intelectualmente, ela não pensa como aqueles familiares, entendem? Tá? O espírito, aí ele diz o seguinte, isso é muito interessante, o espírito, que é o espírito? Somos nós, é o todo, é o humano, né? Que é formado por mente, espírito, mente, corpo e alma. Alma é a psique, é a neshama, quer dizer, é o todo, é o ser humano, só que ele utiliza esse termo, né? O espírito.
O espírito é o herdeiro das próprias conquistas. É aquilo que eu falei no vídeo anterior, se você não viu, meus shots, a respeito de sermos devotos de nós mesmos, né? De termos a devoção, porque não existe essa questão de sorte. É a gente aprender todos os dias. Aí eu mostro meu filho treinando violino todos os dias, né? Errando, aprendendo, enfim. Então, ele diz assim, o espírito é o herdeiro das próprias conquistas, ou seja, nós somos herdeiros das nossas conquistas. Ninguém vai ficar feliz com a tua conquista, só você, tá? Nem teu pai, nem tua mãe, ninguém fica feliz com as nossas conquistas. Eu digo isso por experiência própria, gente, tá? Raramente alguém fica, tá? Raramente. Olha só, herdeiro das próprias conquistas passadas, graças às quais se expressa no campo da atividade nova, ou seja, dessa nova vida, da nossa vida. Nós somos herdeiros das nossas conquistas passadas, de acordo aqui com a visão dele, que é uma visão espírita de reencarnação, né? Então, ele diz assim, ó, o espírito é o herdeiro das próprias conquistas passadas, graças às quais se expressa no campo da atividade nova, dessa nova vida, dessa nova existência. No entanto, os comportamentos familiares influem sobre a conduta do reencarnante, que se impregna especialmente quando se trata de espírito imperfeito, dos conflitos e das vibrações perniciosas que lhe irão influenciar profundamente o procedimento, reações de várias ordens de manifestações na criança, como resultante da insegurança que experimenta no berço novo, desdobrando-se em rebeldia e insatisfação, nervosismo e incapacidade intelectual. Durante a infância e a adolescência, com agravantes para o futuro, caso o amor dos pais não interrompa a caudal das reminiscências infelizes. O auxílio do psicólogo, agora ele indica essa questão de ir para um psicólogo, né? E a terapia cuidadosa ajudam no mecanismo de reajustamento da criança. Todavia, aos pais cumpre a tarefa maior, assistindo e amparando o filhinho temeroso e desconfiado, necessitado de segurança e tranquilidade. Isso eu acredito muito no que ele está falando, porque se você não der apoio aos seus filhos que estão nascendo no mundo onde eles não conhecem nada, está sendo tudo novo. Então, eu acredito nessa questão de você ter que dar o apoio, amor e apoio moral aos seus filhos, sim. Tem pais que não nasceram para dedicar esse tipo de amor, ou eles não têm o dom de serem pais de verdade, porque para ser pai de verdade tem que ter dom, sim, gente. Não é fácil educar um ser humano, uma outra alma, não é fácil. Então, aqui eu deixo um pouco desse pensamento do Divaldo Franco, que eu sinceramente, eu gosto muito. Aliás, eu leio de tudo, gente. Eu leio de tudo. Vocês não têm noção. Outro dia eu tava falando pro Matias, né? Meu marido, vocês sabem. Eu disse para ele, se alguém entra aqui, se de repente eu morro, que eu vou morrer, né? Quando eu desencarnar, eu disse, se alguém entrar aqui nesta minha biblioteca, porque aqui onde eu estou gravando, onde eu venho gravar aqui com vocês, é o meu espaço, são os meus livros. Aqui não tem nada do meu marido, embora ele seja também um intelectual, mas não tem nada dos livros dele. Os livros dele tá lá no trabalho, nas Paulinas e tudo mais, no escritório nas Paulinas. Então, aqui é o meu espaço. Então, tem tudo. Vocês não têm noção de como tem material. Eu tava falando para ele, eu disse, Matias, se alguém entra aqui, você sabe quem eu sou, você sabe o que eu gosto, o que eu trabalho, enfim, o que eu leio. Mas se alguém de fora entrar aqui e ver os meus livros, vão dizer assim, nossa, mas ela não é teóloga? Por que não tem só livros de teologia ou catecismo da Igreja Católica? Não, vai encontrar livros de uma diversidade de conhecimentos, agnósticos,
católicos, protestantes, vai ver muitas coisas do judaísmo profundo, da Cabalá, porque o judaísmo tem essa vertente mais mística, então vai encontrar as cartas hebraicas em forma de tarô, vai encontrar o tarô de Marsella, vai encontrar uma diversidade de conhecimentos que eu utilizo no sentido de para eu conhecer. Algumas coisas eu vou mudando, né? Eu vou me editando. E sim, é para autoconhecimento, para o meu autoconhecimento. Então, eu utilizo alguns ensinamentos. Então, tem uma diversidade. Tem livros da Helena Blavatsky, que é uma russa. Tem livros de físicos, tem livro de tudo que vocês imaginarem. Tem Alcorão, tem livros sagrados, tem os Vedas, tem uma infinidade, tá? Tem uma infinidade de coisas. Então, quem chegar aqui vai dizer, nossa, mas ela não era teóloga? Sim, eu sou teóloga, mas não sou bitolada numa coisa só. Então, quando eu trago para vocês este livro, por exemplo, do Divaldo Franco era um líder espiritual, um espírita, né, da vertente cristã espírita, de Allan Kardec, deixa eu tirar isso aqui que tá me atrapalhando, segundo Allan Kardec, tá? Então, vocês vão encontrar, quer dizer, a pessoa que chegar aqui vai dizer assim, nossa, mas como assim? Mas porque faz parte do universo, do meu ser. Eu sempre li bastante sobre tudo, sempre fui muito curiosa. Eu lembro quando eu vim para cá, para São Paulo, nós tínhamos lá em Manaus, minha mãe tinha uma coleção de livros, que era tudo escrito em português de Portugal, eles tinham uma infinidade de conhecimento. E minha mãe me enviou a caixa naquela época, né, enfim, vinha de navio, aquela coisa toda. Eu tinha que buscar no Porto de Santos esses livros para poder eu tê-los aqui. Então, ele ensinava de tudo, a cozinhar, a cuidar de criança, enfim, e coisas sobre a vida, sobre filosofias e tudo, né? E então é isso, eu gosto desse universo de leitura, enfim, eu gosto também de transmitir para as pessoas. Agora vamos lá ao que interessa, vamos ler o capítulo 12 de Atos dos Apóstolos. Já falei demais, dê um tempo para você buscar a sua Bíblia, né? E me acompanhar. Vamos lá? Ler o livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 12. Fiz toda a minha reverência ao Divaldo Franco e agora vamos lá. Bom? Aliás, dos espíritas eu não gosto somente do Divaldo, eu gosto do Haroldo Dutra, que traduziu o Novo Testamento, tá? Pela... como que é o nome da editora? Eu esqueci. Mas ele é excelente. Ele traduziu o Novo Testamento para os espíritas. Então, os espíritas não têm desculpa de dizer, nós não temos o Novo Testamento traduzido. Tem. O Haroldo Dutra traduziu. E outra pessoa que também gosto é é uma cientista também, que eu não lembro agora o nome dela. Depois eu falo para vocês. São 3 pessoas que eu amo, assim, acho fantástico como eles elaboram as suas opiniões e né, por meio do evangelho, por meio da ciência, e eles transmitem isso com muita seriedade, com muita reflexão, tá bom? Então vamos lá. Olha só, a prisão e libertação de Pedro, capítulo 12 do livro de Atos dos Apóstolos. Naquele tempo, o rei Herodes lançou as mãos sobre alguns membros da igreja para maltratá-los. Mandou matar à espada Tiago, irmão de João. Tendo visto que isso agradava aos judeus, mandou prender também Pedro. Eram dias dos ázimos, dos pães ázimos. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Por que
Herodes mandou matar. Herodes, olha, presta atenção, todo político é interesseiro. Então, para agradar o povo, ele faz qualquer negócio. Veja lá na questão da CPI que está acontecendo lá em Brasília sobre as bets. Eles pegaram os influenciadores que não tem, sabe? Mas o que mais está ali sendo o que no momento está mais que realmente é uma questão nevrálgica, é a questão deles terem roubado os aposentados do INSS. E a questão das rachadinhas e tudo mais, mas isso eles não vão atrás. Eles vão atrás das bets, por quê? Porque eles sabem que tem empresas ganhando muito dinheiro com isso. Aliás, jogo sempre existiu no Brasil, tá? Jogo do bicho, que é contravenção e tudo mais, sempre existiu. Tá? E agora, com essas questões dos jogos online, eles começam a ir atrás dos influencers. Só que a questão não são os influencers, a questão é eles que deixam essas bets e todas essas coisas de apostas acontecerem livremente, né? Então, tem isso também, tá? Então, a gente tem coisas mais profundas. E aí, o que me choca é que, geralmente, os presidentes das CPIs, eles escolhem as pessoas que... Nossa, mas como assim? Eu lembro da CPI da Covid, quando escolheram lá o senador lá do Amazonas, sendo que quando ele foi governador no Amazonas, ele tá na Polícia Federal, tá? A família dele limpou os cofres da saúde. E aí ele se torna presidente de uma CPI sobre a saúde. Então, são umas coisas assim que não dá para você, sabe, levar muito a sério, né? É pão e circo, vou dizer assim. Mas circo é uma coisa bacana, mas vocês entendem que é uma bagunça, né? No final, ninguém no Brasil tem moral para apontar o dedo para ninguém. Essa é que é a verdade. Ninguém tem moral. Porque se tivessem moral, nem o presidente que está hoje no cargo seria presidente. Então, não dá pra gente levar a sério, né? Então, vocês já imaginam como é que é. E o que é pior, nós é que pagamos para que essa CPI aconteça. Sim, com os nossos impostos. A mesma coisa Herodes faz aqui. Para conquistar o povo, ele prendeu Pedro, ele perseguiu, né, os discípulos. Então, por isso. Outra coisa que eu li essa semana, o PT vai começar a fazer cursos de fé, para quê? Para angariar os votos dos evangélicos. Agora, se os evangélicos realmente lerem a palavra de Deus, eles jamais vão compactuar com esse ensinamento do PT. PT já tá dizendo, é perda total, gente, tá bom? Tô brincando, mas é bem isso, tá bom? Então, olha só, Herodes aqui não é diferente. De lá pra cá não mudou muita coisa. É ganhando o povo em troca do quê? Em troca de favores políticos. Nunca acreditem nas pessoas que dizem, Bíblia e religião, Bíblia, religião e política não se misturam. Se misturam sim, porque é disso que se fala aqui. Somente sobre políticas e questões sociais. A espiritualidade existe quando essas questões estão em alto nível, tá? A política é maravilhosa quando ela é para ser feita para o bem comum, a serviço do bem comum. Tá bom? Então você fica esperto. Vamos lá, continuando aqui. Tendo-o detido, lançou-o na prisão, confiando a guarda de 4 grupos de 4 soldados. Ele pretendia apresentá-los ao povo depois do quê? Depois da Páscoa, porque ele sabia que ia estar a cidade cheia, ele não queria confusão, não queria revolta na cidade, né? Então, ele pretendia apresentá-lo depois da Páscoa. Enquanto Pedro era mantido na prisão, a igreja rezava ou a igreja orava
incessantemente a Deus em favor dele. A oração nessas horas é muito importante, porque quando você percebe que você não tem como resolver certas situações, o jeito é orar. É orar lá no Palácio do Planalto e lá ficar orando com a Bíblia, aquela coisa toda, não. Você pode orar na sua casa. Lá é para você reclamar sobre as questões políticas sociais, tá? Essa questão de espiritualidade, essa questão de reza, essa questão de oração, a gente faz na nossa casa. Você entra no seu quarto, fechando tudo, sem ninguém ver, sem ninguém ouvir, e você vai lá e conversa com teu pai e ele te escuta. Esse é um conselho de Jesus no Pai Nosso, lembram? Tá bom. A tua casa é a tua mente, é você com você. E ninguém precisa saber que você tá orando por um benefício pro teu país, para você, pro teu pai, pro tua mãe, pro teu filho. Não precisa. Eu vou orar aqui. Não é isso, tá bom? Não precisa colocar a Bíblia debaixo do braço para você se achar mais espiritualizado, que você não é. Então, deixa de ser louco, para de ficar indo lá no Palácio da Alvorada, ou sei lá, em qualquer lugar, para orar. Isso não vai, eles vão rir da tua cara. Então, não faça isso. Não seja ridículo, tá? Então, é bem assim mesmo. Nossa, mas como você é graça? Não, eu sou realista, tá? Eu sou realista, diferente. Eu não tô dizendo que é pra você não ser espiritualizado, que você não ore, é pra você orar, mas na sua casa, do jeito que Jesus ensinou. Beleza? Combinado? Então tá bom. Então, olha só, enquanto Pedro era mantido na prisão, a igreja rezava incessantemente a Deus em favor dele. Quando Herodes estava prestes a fazê-lo comparecer naquela noite, Pedro estava dormindo. Pedro estava fazendo o quê? Dormindo. Você pode estar preso, você pode estar está na provação, mas você está tranquilo, confiante que quem cuida de você é Deus, tá bom? Então ele estava o quê? Dormindo, porque Deus, ele dá aos filhos dele enquanto a gente dorme, por isso que a gente ronca. Eu sou boa de cama, eu deito e durmo e ronco pra caramba. Eu durmo mesmo. Então, olha só, quando Herodes estava prestes a fazê-lo comparecer, naquela noite Pedro estava dormindo entre os soldados, preso com 2 correntes, enquanto sentinelas diante da porta guardavam a prisão. E eis que um anjo do Senhor apareceu e uma luz brilhou na cela. Tendo tocado no ombro de Pedro, ergueu-o dizendo: levanta-te depressa. E as correntes caíram-lhe das mãos. O anjo então lhe disse: cinge-te e calça tuas sandálias. Assim ele fez e disse-lhe ainda: envolve-te em teu manto e segue-me. Tendo saído, Pedro o seguia, mas não sabia se o que estava acontecendo por intermédio do anjo era real. Parecia-lhe estar tendo uma visão. Tendo ele passado a primeira e a segunda guarda, chegaram à porta de ferro que dava para a cidade, a qual se abriu por si mesma diante deles. Eles saíram, caminharam por uma rua estreita e, de repente, o anjo afastou-se dele. Quando Pedro voltou a si, disse: agora sei verdadeiramente que o Senhor enviou seu anjo e me libertou das mãos de Herodes e de todas as expectativas do povo dos judeus. Ou seja, quem libertou Pedro não foi o anjo. Ele diz, foi o Senhor, por meio do anjo, tá? Ciente disso, foi para a casa de Maria, a mãe de João, apelidado Marcos, onde muitos estavam reunidos
e rezavam, oravam. Quando ele bateu a porta de entrada, veio atender uma criada chamada Rode, que, tendo reconhecido a voz de Pedro, por causa da alegria, não abriu a porta. Ora, ele estava orando e não abriu a porta quando chega o milagre? É incrível isso, né? Não abriu a porta, mas entrou correndo para anunciar que Pedro estava à porta. Eles, porém, disseram-lhe: estás louca? Estás louca? Mas ela insistiu que se tratava de Pedro. Eles replicaram: é seu anjo. Entretanto, Pedro continuava a bater. Quando abriram, viram-no e ficaram estupefatos. Ele fez um sinal com a mão para que ficassem calados. Que ficassem calados, né? E contou-lhes como o Senhor, ele não falou que o anjo o libertara, mas ele falou que o Senhor. E falou que o Senhor tinha tirado da prisão, e acrescentou: contai isso a Tiago e aos irmãos. Então saiu dali e foi para o outro lugar. Quando amanheceu, houve não pouco alvoroço entre os soldados sobre o que teria acontecido a Pedro. Herodes mandou procurá-lo, mas não o encontrou. Depois de ter submetido os guardas a um inquérito, mandou executá-lo. Em seguida, desceu da Judéia para Cesareia e ali permaneceu. A morte de Herodes. Herodes estava muito irritado com os tírios e sidônios. Estes, porém, de comum acordo, apresentaram-se a ele. E tendo persuadido Blasto, o camareiro do rei, pediram para fazer as pazes, porque a região deles recebia víveres do território do rei. No dia marcado, Herodes, trajado a veste e sentado à tribuna, ou seja, ele estava trajando, quer dizer, Herodes trajando a veste de rei, né? E sentado na tribuna, discursou para eles. A multidão gritava: é a voz de um Deus, não de um homem. No mesmo instante, um anjo do Senhor o feriu por não ter dado glória a Deus, e devorado por vermes expirou. Ou seja, Herodes morreu por não ter dado glória a Deus. Vocês sabem que a glória é sempre de Deus. Outro dia eu estava até falando pro meu marido, né? Deus é o Deus de vingança também, né? Por quê? Porque eu acho que para Deus a vingança é a glória dele, sabe? Assim, então, porque ele diz a vingança não foi dada para os homens, mas é de Deus. Ele diz: minha é a vingança e minha é a glória, ou seja, para ele, né? Brincadeiras à parte, mas vamos lá. A palavra cresce. Entretanto, a palavra de Deus crescia e multiplicava-se. Barnabé e Saulo, o apóstolo Paulo, tendo completado seu serviço em Jerusalém, regressaram, levando consigo João, apelidado Marcos. Deixa aqui olhar um pouco mais a respeito deste tema do capítulo 12. Vamos lá. O rei Herodes era o rei Agripa, tá? O rei Herodes Agripa, primeiro. Ele reina na Judéia e Samaria entre os anos entre 40 e 41 depois de Cristo, ou seja, a morte de Tiago, filho de Zebedeu. Lembram-se? Tiago, filho de Zebedeu, irmão de João, filho de Zebedeu, aquele que escreveu o 4º evangelho, tá? Não esqueçam. Conforme Lucas 5:10, marca o fim do período de paz
para a igreja, conforme Atos 9:31. A linguagem utilizada para relutar a prisão e a libertação de Pedro alude nos detalhes ao relato conhecido do êxodo do Egito, tá? Conforme Êxodo 12. O momento escolhido para a execução do líder da igreja apostólica é no Ázimos, na Páscoa, né? Evoca também o processo e morte de Jesus, conforme Lucas 22, 1-15. Novamente na prisão, Pedro aparece totalmente oprimido, né? 2 soldados, correntes, prisão e sem possíveis defensores, pois os judeus apoiam a ação de Herodes, ou seja, o próprio povo apoia o rei Herodes, né? Essa situação enfatiza a intervenção poderosa de um anjo do Senhor. No êxodo de Pedro, né, na saída de Pedro, a libertação de Pedro, o momento das ações exteriores na companhia do anjo é seguida da compreensão interior do apóstolo sobre o que mantinha realmente o prisioneiro. João Marcos tornara missionário com Paulo e Barnabé. Tiago, o irmão do Senhor, Tiago era irmão de Jesus, tá, gente? Então, o irmão do Senhor será reconhecido como líder da igreja de Jerusalém, conforme a carta de Gálatas 1, versículo 19, 2-9. O castigo por deixar escapar um prisioneiro importante é geralmente a morte, ou seja, os soldados foram à morte por conta disso, tá? A morte de Herodes fechou a história começada com a morte de Tiago. O inimigo da igreja é castigado pelo mesmo Deus que libertou Pedro. A arrogância do rei é contrastada com o fato de ele tornar-se comida de vermes, ou seja, Deus é aquele Deus que dá a vida, ele nos dá a vida, mas também nos traz a morte. Ele nos salva das pragas do Egito ou de qualquer praga, mas ele também nos dá as pragas. Ele nos salva da tempestade, mas ele também nos coloca na tempestade. Não se iluda, Deus é Deus, no princípio, no meio e no fim dos tempos. Então, dai glória a Deus pela sua existência e pela sua morte também. Deus é Deus da vida e da morte, tá bom? Ele é o soberano da vida e da morte, tá bom? Então, olha só, o historiador Flávio Joséfo narra a morte de Herodes Agripa, acontecida em Cesareia no ano 44 depois de Cristo. Aonde está isso, Francisca? Em Antiguidades Judaicas. 19, 8 e 2, tá bom? Este sumário cumpre duas funções. Conclui o fato dado por Lucas à Igreja Apostólica de Jerusalém, preparando a transição para a Igreja Missionária de Antioquia. Transfere a atenção de Pedro para Barnabé e especialmente para Saulo, o apóstolo Paulo, tá? A cujas viagens é dedicada a segunda parte do livro. Tá bom, meus queridos? Então, esse foi toda a narrativa do capítulo 12 do livro de Atos dos Apóstolos. Eu espero que vocês tenham gostado. Compartilhe esse conteúdo com seus contatos, com seus amigos, para que eles possam também receber da parte de Deus esta mensagem que nos tira da nossa ignorância. Quanto mais a gente conhece a palavra de Deus, mais a gente se liberta, mais a gente a ama, mais a gente conserva. Porque conservar, o pessoal chama muito, é um conservador, é um bispo conservador, é uma pessoa conservadora. Sim, conservar o quê? Conservar a história dos nossos antepassados, dos nossos pais, da igreja, né? Os que vieram primeiro do que nós. Nós só temos esses textos porque muitos se dedicaram
a transmiti-lo. E em cada geração existe pessoas que vão sim transmitir esses textos. Você gostando ou não, esses textos eles não são apenas para uma pessoa, mas sim para toda a humanidade. Para toda a humanidade, para todos nós que somos humanos. Porque esse Deus, ele se revela para toda a humanidade. E essa salvação, essa descoberta de que você é feito à imagem e semelhança de Deus, que você é livre, que você é filho de Deus, é para todos. E não importa onde você esteja, tá bom? Então, é isso. Essa mensagem, ela se expandiu. Ela saiu de Jerusalém, foi até Samaria e para o resto do mundo, né? E estamos aqui, eu estou aqui, dando testemunho desta palavra de Deus, quer dizer, dessa fé também, essa fé dos apóstolos, essa fé dos pais, né, dos patriarcas, que começa lá com Adão, depois passa por Abraão, depois vem Moshe Rabbeinu, depois vem Moisés, depois de Moisés vem os profetas, né? E assim vai, as tribos e tudo, né? Até chegar em Jesus Cristo, que é, para o cristianismo, esse grande ícone do qual nós devemos ser plasmados nas suas atitudes, no seu amor e principalmente nesse amor que nos leva ao encontro do Pai, do Eterno, tá bom? Os judeus chamam de Hashem, né? Ou Adonai, alguns chamam de Adonai, mas na verdade é esse retorno de nós nos encontrarmos com Deus e nos percebermos filhos e filhas, né, com a imagem e semelhança desse Deus. Eu espero que vocês tenham gostado deste conteúdo e compartilhe, inscreva-se no canal Bíblia com Francisca e venha participar desta comunidade digital que cresce a cada dia. Fiquem com Deus, em Deus, para Deus, fiquem na bênção de Deus e celebre aquilo que realmente importa. Depois que você assistir aqui o meu conteúdo, você pode andar aqui no canal, tem muitos conteúdos bons aqui. Aí você vai fazer o quê? Você vai cuidar da sua vida. Essa é a dica que eu sempre dou para você. Após você se nutrir da palavra de Deus, você vai devotar-se à sua vida. Seja devoto da sua vida, tá bom? A cuidar da sua vida. Um grande beijo, tchau, tchau. Fiquem com Deus.